Olá, amigos, tudo bem? Aqui eu ajudo você a conquistar a sua estabilidade com advocacia extrajudicial, atuando com propriedade intelectual dentro e fora do metaverso. Eu sou o Causa Neto, advogado especialista em propriedade intelectual e direito digital, e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre as oportunidades que existem no metaverso. Bom, primeiramente eu quero agradecer todos que acompanharam a live da quarta-feira, que a gente explicou o que era o metaverso. Espero que tenha sido uma experiência muito boa para vocês. Para mim, realmente foi. Falar sobre um assunto tão inovador, tão importante, né, no meu ponto de vista e do ponto de vista das grandes empresas, das grandes marcas, das grandes corporações. Então, só retomando, para quem não acompanhou a última live, lá no canal Mais Direito no YouTube, vocês conseguem assistir essa live. Lá a gente falou, né, na quarta-feira sobre o que era o metaverso. O que é o metaverso? Só fazendo uma retomada, para que a gente saia daquela ideia mística de que o metaverso possa ser um jogo, uma realidade paralela, um lugar que você leva uma segunda vida, como já foi o nome de um aplicativo do passado, ou que está atrelado a uma empresa ou outra. Na verdade, não. Na verdade, o metaverso ele é uma rede de plataformas interligadas, através das quais dentro de experiências imersivas em 3 dimensões, ou seja, a gente consegue ter uma ambientação muito mais rica do que a internet que a gente tem hoje em 2 dimensões, em telas como a gente está assistindo hoje essa live, e que a gente possa exercer diversas atividades, desde as atividades profissionais, as atividades sociais, as atividades educacionais, tudo isso a gente consegue fazer através do metaverso, de uma forma mais segura, de uma forma socialmente, por incrível que pareça, a gente vai trabalhar bastante essa ideia, uma forma socialmente mais rica para o ser humano, porque se a gente pensar na questão da pandemia que fez com que todos ficássemos em casa, a gente começou a trabalhar através de aplicativos de vídeo, né, de aplicativos de reunião por vídeo, as crianças começaram a ter aula através desses aplicativos também. E essa experiência foi uma experiência que mostrou que, por um lado, dá para se fazer as coisas de forma remota, mas também tem alguns prejuízos, né? Nas questões de sociabilização, nas questões da própria interação entre as equipes. E quando a gente vai para um ambiente imersivo em 3 dimensões, a gente consegue suprir muitas vezes essa necessidade humana da sociabilização. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência com ambientes imersivos, com realidade virtual. O que a gente tem hoje são simulações, né? A gente está começando, são os primeiros passos desse novo caminho. A gente ainda tem uma limitação com uma internet que agora no Brasil está começando o 5G, essa semana o 5G começou por Brasília, o que permite o 5G, ele acaba tendo uma potência centenas de vezes maior do que o que a gente tem hoje. Então, permite que os ambientes tridimensionais eles sejam muito mais ricos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no futuro, a gente tem uma ideia hoje, né, até pelas imagens que eu mostrei na última live, pelas imagens que a gente vê, que quando a gente entra no metaverso, nós somos ali avatares, né, com uma resolução gráfica pequena, uma coisa até mais lúdica, mais um jogo, né, mais gamificada, numa palavra mais atual, mas para o futuro não é isso que vai acontecer. A gente vai ter representações gráficas muito ricas e muito próximas da realidade, porque isso já existe, a gente só tem dificuldades, tanto nos nossos dispositivos pessoais, quanto na internet que abastece esses dispositivos hoje, de ter essa experiência tão rica, mas é isso que vai acontecer muito em breve. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso permite com que diversas profissões que já são convencionais hoje possam ser executadas através do metaverso, aumentando uma gama de penetração de mercado. A gente sai do local para o global efetivamente, a internet já trouxe muito dessa experiência, né? A gente vê, por exemplo, hoje, falando um pouco de e-commerce, que hoje você entra numa plataforma grande de e-commerce, você acha que está comprando de determinada empresa que já é sólida no mercado, mas no final das contas você muitas vezes está comprando de uma pequena empresa no interior de algum estado distante, que está comercializando com você, que está girando a economia local, tudo isso permitido através da quebra das fronteiras, né, e das divisas, que já aconteceu com a internet e vai acontecer de uma forma muito mais rica, muito mais forte através do metaverso. Então vamos lá, hoje eu vou falar primeiro de algumas profissões, as quais eu vejo que já dá para começar a atuar no metaverso, e vou focar no final da nossa conversa de hoje naquilo que realmente me interessa, porque além de ser um entusiasta de tecnologia, de gostar de estudar tecnologia, de trabalhar com inovações tecnológicas há mais de 20 anos
sempre focado nas questões jurídicas. A parte que mais me interessa é sim a propriedade intelectual, é isso que no final eu vou conversar mais com vocês, mas mesmo dentro do direito, a gente tem muitas outras atividades que a gente pode falar. Por exemplo, um dos pontos que eu escolhi para conversar com vocês é a questão da arquitetura. Na última live, eu contei para vocês que algumas construtoras já estão criando apartamentos decorados virtuais. Então, eu não preciso, eu quero comprar um apartamento, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu não preciso ir até o Rio de Janeiro, visitar um apartamento decorado no Rio de Janeiro para saber se aquilo me atende ou não. Eu hoje já consigo, algumas construtoras aqui de São Paulo já fizeram isso, eu consigo, mesmo estando em outro país, visitar um apartamento decorado. E se a coisa vai fluindo, eu posso até fazer essa aquisição, dependendo da construtora, dependendo da realidade, no próprio metaverso, através de uma transação financeira com criptomoedas, por que não? Isso talvez não aconteça tão fluentemente hoje em 2022, mas eu não duvido que em 2024, por exemplo, isso seja o nosso dia a dia. Além disso, na arquitetura, além já dos apartamentos decorados, que eu só estou mostrando uma coisa que já funciona economicamente, toda a construção dos ambientes no metaverso, ela vai depender de conceitos estéticos, de conceitos arquitetônicos. Então, assim, o arquiteto hoje, que foca também na construção no meio virtual, no meio digital, ele vai ter uma gama de possibilidades de negócio enorme. Então, por exemplo, na arquitetura, você tem inúmeras possibilidades dentro do metaverso. Um outro ponto que eu separei para falar para vocês é a questão da medicina. A gente conversou na última live também, já existe um projeto da Universidade do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro, em que médicos criam modelos em 3D de alta definição de partes do corpo humano e estudam essas patologias, muitas vezes com pessoas que estão de forma simultânea, né, e até imersiva, você estando no mesmo ambiente virtual, com pessoas, com médicos, com cientistas que estão em outras partes do planeta. Imagina o quanto é rica essa experiência em você poder trocar informações, poder dialogar sobre a tua profissão com pessoas que estão espalhadas por todo o planeta, trabalhando em cima de um mesmo modelo, de um mesmo problema, uma coisa visual e mais palpável. Dentro da medicina mesmo, a própria pandemia mostrou isso para a gente, existe a possibilidade das consultas feitas através da telemedicina, que hoje ainda são frias. A questão do 2D, né, da tela que a gente usa hoje, ela às vezes dificulta um pouco a interação. Agora, quando a gente tem, por exemplo, uma experiência 3D em alta definição, imagina o que isso pode trazer para a medicina. Podem ser feitas cirurgias à distância, podem ser feitas consultas, podem ser feitas, inclusive, cirurgias com participação de médicos ou de profissionais que estejam em diversas partes do planeta. Então, o que eu trago isso para vocês também? Dentro da medicina, os profissionais da medicina que começarem a se tornar mais fluentes nas questões digitais, no metaverso, e que focarem os seus estudos nos modelos 3D, na construção dos modelos 3D dos órgãos humanos, das partes do corpo humano, e quando eu falo aqui medicina, isso está sendo transportado também para a odontologia, para a veterinária, né? Um outro ponto que me traz bastante, me traz bastante credibilidade, não credibilidade, mas assim, que eu gosto muito, né, de pensar nos desdobramentos do metaverso para essa área, é a área da educação. Eu venho de uma geração em que a gente ouvia o professor contando algumas coisas na sala de aula e a gente tinha que imaginar tudo o que ele estava dizendo, né? Os grandes meios as grandes ferramentas da aula da minha geração eram uma lousa e o giz. Raramente você tinha ali um retroprojetor em que o professor colocava uma imagem estática num acetato, né, fazendo uma projeção numa parede. Isso era o limite que a gente tinha da interação com a imaginação do que o professor estava dizendo para a gente. Atualmente, por exemplo, os meus filhos são adolescentes, eles já têm uma outra realidade, eles já conseguem visualizar, e muitas vezes existem as lousas inteligentes, existem os projetores nas salas de aula que colocam conteúdos da internet. Então, muitas vezes, aquilo que está sendo contado ali para o professor, hoje já pode ser ilustrado com imagens, com filmes. Agora, imagina isso de forma imersiva. Imagina você levando o aluno para dentro daquilo que você está falando efetivamente. Ele ter uma visão 360 graus de um evento histórico, por exemplo. Vamos visitar, por exemplo, o momento em que
Dom Pedro declarou a independência do Brasil, e você consegue estar com o aluno ali nas margens do Rio Ipiranga, tudo criado em alta definição, e ele tendo uma visão tridimensional. Vamos imaginar isso, por exemplo, levando um aluno de história para a Segunda Guerra Mundial, ou levando um aluno de ciência para ver um modelo atômico em 3 dimensões, que o professor consegue interagir com esse modelo. Imagina o que isso vai trazer, e a gente está falando isso, parece tudo muito futuro. Eu vejo isso funcionando muito bem nos próximos 2 ou 3 anos. E fica aquela questão, que é uma coisa também que me preocupa, e quando a gente fala de educação, que é a questão da inclusão. Fica sempre essa questão, mas e a escola pública? Né? A conversa que eu tive ontem à noite, por exemplo, com a Márcia, mas e a escola pública? Quando é que a escola pública vai ter acesso a isso? A gente também vê movimentos dentro do mundo da tecnologia, por exemplo, o Elon Musk tem um projeto dos balões de baixa gravidade que transmitiriam internet para as regiões mais remotas. A gente já vê hoje que a internet chega em muitos lugares, com dificuldade, com certeza, em algumas regiões, mas eu vejo também para o futuro muito próximo, coisa de no máximo 2 ou 3 anos, que toda a população terá acesso sim à internet. Talvez a gente tenha dificuldade de dispositivos, mas quando a gente fala de dispositivos imersivos, eles nem são necessariamente tão sofisticados. Por exemplo, hoje existem óculos de realidade virtual que funcionam junto com aparelhos de celulares normais, né, que a gente mesmo, os nossos aparelhos do dia a dia, dando uma experiência muito rica com visão tridimensional, com interação, e a gente ainda não tem o 5G funcionando, a gente ainda não tem uma construção muito profunda e muito rica de detalhes em alta definição do metaverso, mas eu vejo que dentro da educação a gente vai poder trazer para os alunos a vivência das experiências daquilo que o professor conta, vai poder levar ele para momentos históricos, vai poder demonstrar para ele coisas da ciência, modelos atômicos, partes dos corpos dos animais, dos corpos humanos, em outras áreas também, geografia, ele vai poder viajar pelo globo, ele pode conhecer os outros planetas, tudo através do metaverso. Eu vejo uma experiência muito rica na educação, vejo que já tem universidades, por exemplo, a Universidade de São Paulo já criando salas no metaverso, então a coisa funciona de 2 formas. Ou você, através do metaverso, tendo acesso aos conteúdos convencionais, por exemplo, essa live que a gente está fazendo, vocês poderiam estar acessando através do metaverso, indo em determinado ambiente, no qual teria uma tela, vocês tendo uma experiência imersiva em 360 graus, poderiam estar vivendo esse momento. Além da educação, outro ponto que eu acho que ganha muito, muito com o metaverso é o e-commerce. Então, o profissional que quer se especializar no e-commerce, você acaba tendo primeiro a possibilidade da venda tanto dos bens digitais quanto dos bens físicos. Quando a gente pensa em metaverso, isso a gente abordou na última live, o pessoal pensa, mas eu vou comprar uma Coca-Cola virtual, para tomar uma Coca-Cola virtual, isso não faz tanto sentido, até faz de diversos aspectos, mas assim, não, você pode comprar coisas através do metaverso, coisas físicas, por exemplo, ficou ótimo, mas como o exemplo que eu dei na última live do McDonald's, que já tem um restaurante virtual que faz entregas por meio de delivery, como tem já lojas da alta moda, que você faz a aquisição de bens físicos e eles fazem a entrega no seu imóvel, na sua casa. Então, dentro do e-commerce, o que eu vejo? Primeiro, essa questão de você romper fronteiras. Você não tem mais fronteiras, nem as divisas estaduais, nem as fronteiras com as outras nações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essa possibilidade de venda tanto de ativos físicos quanto de ativos digitais, através dos NFTs, que vai ser o assunto da próxima live. Além disso, tem uma coisa muito interessante que vem acontecendo com algumas plataformas de e-commerce ou lojas que já estão utilizando o metaverso, que é a venda de experiências. Eu não preciso necessariamente comprar determinada roupa fisicamente para ver como ela fica em mim, ou ir até uma loja para experimentar essa roupa. Não, eu já tenho, através de realidade aumentada, a possibilidade de experimentar uma roupa, de experimentar um produto, de vivenciar uma experiência, sem que nada seja gasto de matéria-prima, sem que nada seja gasto financeiramente com produção, com nada, e eu consigo ter essa experiência. A venda das experiências de consumo também serão um grande divisor de águas no metaverso, com tudo que eu tenho lido. Além disso, lógico, vai ter a questão dos profissionais de programação. Imagina construir
toda a linguagem do que é o metaverso, construir as plataformas, construir os modelos para que essas plataformas funcionem de forma interligada, né, que tenha uma interoperacionalidade das plataformas. E não é só isso, né? Dentro da programação vamos ter muitas questões interessantes de inteligência artificial, e aí o direito e a programação entram em comunhão para definir as questões éticas do que pode, do que deve, do que é possível. A gente vai ter também a questão dos mecanismos de segurança. Afinal, quando toda a interação, o mundo hoje já está muito virtual. A gente já tem todos os nossos dados, os nossos bens, o nosso dinheiro, os nossos discos, os nossos livros, os nossos filmes, todos no ambiente virtual. Isso traz a necessidade de uma segurança. Os profissionais de programação vão precisar criar mecanismos cada vez mais fortes de segurança. Então, também é um ponto que vale a pena, né, dentro das oportunidades que eu vejo. Uma área também que já vem bombando no metaverso é a questão das artes. Hoje você tem no metaverso, e eu já tive essa experiência de fazer as visitas, você tem galerias de artes em que você tem lá disponível obras digitais, que podem ser gêmeos digitais de obras reais. O que são gêmeos digitais? É uma expressão interessante. É a replicação daquilo que existe no mundo físico levando para o metaverso. Por exemplo, a USP vai criar um campus que será um gêmeo digital do campus que existe no mundo físico. Vai ser igualzinho. Você vai entrar lá, você vai se sentir realmente no campus da USP de São Paulo. Então, os gêmeos digitais, na verdade, é essa reprodução. E quando a gente fala, por exemplo, de uma obra de arte, você pega uma obra de arte física e recria ela através da digitalização, através da fixação do NFT, que a gente vai conversar na próxima live. Você cria uma obra digital que é uma reprodução da obra física, ou você cria uma obra que nasce já uma obra digital. Você, nas galerias, já tem isso à venda dentro do metaverso. Você escolhe uma obra, você lê um pouco da história dessa obra e você consegue comprar essa obra usando criptomoedas. Isso é uma operação muito simples, muito intuitiva, que eu já tive a experiência de vivenciar. Conto para vocês o que realmente eu vi. Na questão da moda, então, moda está bombando no metaverso. Você vê grandes empresas, as grandes marcas de moda, todas já estão no metaverso, todas já estão faturando milhões no metaverso com venda de bens digitais, com bolsas digitais, com vestidos digitais, né, que são os skins, com venda, inclusive, de experiências, com venda de ingressos para os desfiles, né? Já aconteceu o Fashion Week no metaverso. Você tem muitas experiências já acontecendo, faturando milhões. Então, quem trabalha com moda tem uma oportunidade muito grande de descobrir no metaverso caminhos de trabalho, tanto para desenhar essas peças, para trabalhar com a parte comercial dessas peças, para trabalhar, por exemplo, com a ideia de como fazer a divulgação disso, né? A área de marketing. Imagina o que o marketing não vai poder fazer através do metaverso. Vou fazer uma pausa aqui para falar uma coisa que eu estava pensando. Às vezes a gente tem sempre é ótimo também. Às vezes a gente tem aquela sensação de que, olha, eu nasci na época errada, quando eu nasci já tinham inventado tudo. Eu já ouvi isso dos meus filhos, eu já pensei bastante nisso. Poxa, mas eu nasci já tinham inventado tudo. Primeiro que isso não é verdade, já tinham inventado tudo que a gente na propriedade intelectual chama o estado da técnica. Na verdade, existe o estado da técnica e todos os dias as pessoas estão inventando coisas. Né? Quem é da minha geração pensava, olha, já inventaram tudo, depois disso já veio, né, a própria invenção, não a invenção, mas a popularização e a invenção de diversas estruturas, por exemplo, da internet. Quando eu nasci não existia celular. Hoje você tem celulares aí, por exemplo, com funcionalidades que substituem computadores de grande porte daquela época. Então, assim, muito ainda tem o que ser inventado. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque imagina assim, se já muito tem que ser inventado ainda no mundo físico, imagina quando a gente cria um ambiente virtual de interação social que não precisa respeitar nem os limites da física. Imagina a possibilidade de inventos tanto na área de design, quanto na área de direito autoral, de criação de experiências, venda de experiências. Imagina o quanto isso ainda pode ser, quanta coisa pode ser criada, além das criações do mundo físico, dos dispositivos, dos hardwares, por exemplo. Né? A engenharia tem esse desafio com o metaverso, com um pé dentro do que é a realidade virtual, criando ali as estruturas também, mas com um pé fora, e um pé fora alimentando o metaverso, criando, por exemplo, os IoTs. Eu não sei se vocês sabem o que é o IoT. IoT é Internet of Things, que na verdade são dispositivos, né? A gente chama de IoT, mas são sensores de IoT. Aliás, fica um abraço aqui para o meu amigo Júlio da Mobilogics, um das líderes mundiais de IoT.
que você tem sensores que permitem a geolocalização, que permitem analisar o ambiente físico que ele está, mas da mesma forma você vai ter sensores, ou já tem sensores, né, já existem realmente, vai ter de forma mais popularizada, que transferem as sensações do mundo virtual para o mundo físico. Então você consegue ter essa troca e a engenharia vai trabalhar muito em cima disso. Imagina, por exemplo, aparelhos médicos que sejam interligados no metaverso para fazer a leitura do que o paciente está vivendo e para que o médico consiga ter como ver em 3 dimensões e modelos, né, de alta definição o que está acontecendo com o paciente em tempo real. Você tem coisas muito profundas nesse caminho. Então, a engenharia vai ter um desafio enorme. Uma outra área que já vem bombando também é o entretenimento. Como eu disse na última live, diversos shows já aconteceram. Já aconteceram diversos eventos esportivos. Quando a gente pensa nos eventos de esporte, por exemplo, faz todo sentido ter experiências imersivas no esporte. Imagina, e a gente, quando fala em esporte, as gerações mais antigas falam, isso não faz tanto sentido, mas faz sim. O esporte vem criando campos de trabalho para muita gente muito intensos. O esporte, ele vem alimentando a economia mundial de uma forma inacreditável. Vale a pena ler um pouco sobre o esporte. Para quem não sabe o que é esporte, são os jogos jogados virtuais, são os esportes praticados virtualmente e que tem equipes, que tem seleções. Outro dia me perguntaram numa live se eu achava que os esportes iam acabar com os esportes convencionais. Efetivamente não. Eu acho que é uma experiência paralela a isso, é uma nova experiência, é uma nova forma de competição, né? Imagina a possibilidade, voltando um pouco no entretenimento, né, de parques temáticos, né, de experiências. Você hoje tem diversos vídeos, né, em 3 dimensões e vídeos de 360 graus, por exemplo, de montanhas russas, mas vamos imaginar o quanto isso pode ser mais profundo em termos de experiência de entretenimento. Bom, mostrada todas essas possibilidades, né, nas mais diversas áreas, por que eu estou falando tudo isso? Para que vocês realmente olhem para o metaverso não como algo assustador, como algo desafiador do ponto de vista negativo, né? Muita gente vem me abordar, né, como eu estou falando bastante desse assunto, eu tenho medo dessa história do metaverso, eu tenho medo das consequências disso na humanidade, isso vai afastar mais as pessoas. Eu não vejo isso. Eu vejo que a hora que você trabalha, por exemplo, imagina uma reunião virtual no ambiente imersivo. Por exemplo, quando a gente conta aquela história de que a prefeitura de Uberlândia já teve uma reunião no metaverso, né? O que a gente vê é uma imagem 2D que nem faz tanto sentido. Para que esses bonequinhos, né? Algumas pessoas podem pensar. Mas quem está vivenciando aquilo, se você está com óculos de realidade virtual, você está de forma imersiva no ambiente 3D. Se esse ambiente for em alta definição, que não era o caso, até pelas ferramentas que a gente tem hoje, imagina o quanto é rico você realmente estar numa mesa de reunião com pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro, debatendo determinado assunto, olhando para as pessoas, podendo interagir com as pessoas, muito diferente do que acontece numa tela 2D. Mas vamos lá. O que eu quero contar para vocês, principalmente, são as oportunidades no mundo do direito. Né? Tem 2 áreas do direito que já têm tido questões em relação ao metaverso que já estão acontecendo, que é o direito criminal e o direito tributário. Eu contei para vocês, coloquei lá, vocês podem até pesquisar na internet, é interessante, mas já existiu uma operação da Polícia Civil no Brasil, conjunta entre 11 estados, que fez a apreensão na verdade, fez a apreensão de materiais de divulgação de conteúdo autoral não autorizado no metaverso. A gente já teve uma operação policial no metaverso. Existem situações também que já foram relatadas de importunação sexual no metaverso. Então, tem uma questão de regulação das questões criminais muito importante. Nós vamos ter uma live falando sobre isso, uma grande amiga especialista no assunto, depois eu conto para vocês. Além disso, tem as questões tributárias, tudo que a gente faz no metaverso, hoje, através de criptomoedas. Existe um projeto de lei no qual a nação brasileira, né, o poder legislativo brasileiro, vem tentando regular a questão das criptomoedas. Eu vou trazer um grande amigo também aqui para falar das questões tributárias no metaverso e as oportunidades para você que é advogado, quer atuar no metaverso. Aliás, você que é advogado, foque a sua atenção no metaverso, o futuro está ali. As novas relações sociais vão nascer ali. E cabe a gente regular, ou ajudar a regular, ou ajudar a isso funcionar de forma ética, correta e positiva. Além das áreas do tributário e do criminal, a gente tem muito forte, né, a questão contratual, direito civil.
porque todas as relações no metaverso, elas acontecem entre partes, sempre. Você sempre vai ter elementos humanos em empresas, e você vai precisar regular isso, definir que legislação se aplica, definir qual é a territorialidade, né? Qual é a lei que se aplica. Desculpa, já disse isso, qual a legislação, mas qual o foro, onde aquilo vai ser resolvido se tiver violação. Quando você tiver violações ou tiver crimes, o que você aplica? Você vai precisar ter contratos com a plataforma, as plataformas precisam ter contratos com as nações, ou de alguma forma isso precisa ser estruturado. Hoje isso ainda está bastante solto. Mas a área que eu vejo com maior potencial hoje no metaverso, para você já começar atuando no metaverso, é a propriedade intelectual. Imagina que muitas marcas, por exemplo, a Coca-Cola, a Nike, a Adidas já estão lá no metaverso. O McDonald's, a Tiffany's, Paco Rabanne, Dolce & Gabbana faturando milhões, com uma coleção que eles lançaram de produtos digitais. Então, essas marcas todas já estão lá. As marcas, elas são destinadas, e eu estou falando por enquanto só de marca, não estou falando da propriedade intelectual como um todo, mas as marcas são destinadas a determinados nichos de mercado, e quem te dá essa exclusividade é cada nação. Então, assim, uma marca concedida aqui no Brasil, para determinado setor do mercado, ela também pode ter sido concedida nos Estados Unidos para o mesmo setor de mercado. Essas empresas não atuando na mesma região, a gente nunca vai ter um conflito e cada um está abarcado ali, cada um está protegido pelo seu direito. A hora que você começa a ter um ambiente de interação social que é global por natureza, você vai começar a ter conflito. Então aí começa uma corrida do ouro, porque a marca que você tem registrada para o produto físico não necessariamente, pelo menos com o que a gente tem de legislação no mundo hoje, não necessariamente se transporta para o metaverso. Então vamos imaginar, eu registrei a marca Nike para tênis, não quer dizer que eu tenho direito de exclusividade para vender tênis digital, que na verdade é um arquivo, com a marca Nike. Hoje a Nike já tomou esse cuidado, as grandes já tomaram esse cuidado. Mas e os seus clientes? Você que advoga, as lojas que você atua, as indústrias que você atua, o comércio que você atua, as entidades, as universidades, elas já tomaram cuidado de proteger as suas marcas dentro do metaverso? Tenho certeza que não, está engatinhando, e eu posso te ensinar como fazer isso. Eu posso te levar nisso. Eu vejo a grande oportunidade, realmente, dos advogados que querem atuar de forma extrajudicial, levarem os seus clientes ou prospectarem clientes que queiram estar com as suas marcas protegidas no metaverso. Além das marcas, a gente tem outras questões, como, por exemplo, trade dress. Trade dress, na verdade, é a aparência de um produto, a aparência de um estabelecimento. Isso não é protegido por lei, né, mas, na verdade, são construções doutrinárias e jurisprudenciais que, feitas de forma adequada, você vai ter uma proteção no metaverso também. E cabe a gente que é operador do direito, sabe? Cabe ao advogado que atua com propriedade intelectual ou que vai começar a atuar com propriedade intelectual, que, aliás, é uma grande sugestão que eu dou, uma área maravilhosa, levar o cliente para dentro do metaverso, ou levar para o cliente essa visão do quanto é importante que ele esteja protegido dentro do metaverso. Além disso, a gente tem as questões dos desenhos industriais. Tudo que é criado no metaverso é criado de forma visual, né? A experiência ela é visual, o que protege caráter estético é desenho industrial. Vejo um boom de registro de desenho industrial para que a gente possa ter a proteção desses ativos dentro do metaverso. Outra área também muito interessante é a área das patentes. Né? As patentes, elas são as invenções industriais, como eu estava dizendo lá da engenharia, toda essa melhora dos óculos de realidade virtual, dos dispositivos, né, dos sensores, isso tudo vai gerar muitas patentes novas e cabe ao profissional do direito, ao profissional de propriedade intelectual, conseguir auxiliar o inventor, auxiliar essa startup que está trazendo essa novidade para ter a proteção desse direito dentro do metaverso. O que eu queria contar para vocês hoje, basicamente, era isso. Voltando só na questão da criminal, um ponto que vale uma reflexão, né? Tem as questões todas éticas que a gente ainda vai precisar debater no futuro, e também é uma área que vocês podem atuar como advogados, como pensadores, em definir essas questões éticas. Mas uma coisa também que se pensa é na proteção de dados dentro do metaverso, né? Porque você vai estar sempre ali com as suas carteiras, com suas criptomoedas, você vai estar com as suas informações. A partir do momento que você tem um ambiente virtual de trabalho, aquele ambiente está todo dentro de uma plataforma, aquilo tudo sempre é suscetível a possíveis invasões, a possíveis... Então, a criação de estruturas e de políticas de segurança, o treinamento das pessoas que vão operar essas plataformas, né? Esses escritórios virtuais, essas universidades, essas clínicas médicas e hospitais virtuais, ela é muito importante. E fica uma questão também, hoje a gente não tem o roubo do ser humano, né? Mas quando a gente tem um avatar,
e a gente passa a pensar em segurança digital, existe esse risco. Uma coisa que eu acho que a gente precisa pensar e construir socialmente é essa questão do quanto a personalidade, né, dentro dos gêmeos digitais, quanto a sua personalidade é refletida dentro de um avatar e que segurança esse avatar precisa ter para que ele não seja roubado, porque alguém pode tomar o seu lugar efetivamente no metaverso, um ambiente de interação social global extremamente profundo. Bom, eu estou vendo que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Foi um prazer enorme trazer essas informações para vocês. Vou dar mais foco nas próximas lives, nas questões atinentes às tecnologias. Nós vamos falar das NFTs, nós vamos falar das outras áreas do direito, vamos falar da propriedade intelectual no metaverso. A minha intenção aqui é ensinar o advogado a trabalhar com propriedade intelectual, já com uma visão que isso funcione no metaverso. Então é isso, meus amigos. Foi um grande prazer. Na próxima quarta-feira, 13 de julho, às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui de volta com vocês falando sobre NFTs. Vou contar para vocês o que é esse tal NFT, que é um certificado, já vou antecipar um pouco, mas é um certificado de propriedade digital. Por que esse NFT é importante para que o metaverso funcione? Então é isso. Desejo a vocês um excelente dia e vamos em frente. Muito obrigado. Um forte abraço.